Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro e hoje a gente vai falar sobre o seu melhor amigo, o seu amigão ou amiguinho, no caso do Pedro. A gente vai conversar hoje com o Dr. João Brunhara, urologista formado pela Universidade de São Paulo, especialização em Harvard e no Hospital Henri Mondor, da França. Atualmente, João é do corpo clínico do Hospital Albert Einstein e ele é cofundador da Homens, uma health tech de saúde masculina. João, Edson, prazer enorme de poder tratar aqui com você pessoalmente. Prazer meu, cara. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Pra quem não sabe, o João, a gente já fez algumas lives com o João, né? Foram pelo menos umas 2, 3 aí ao longo da pandemia, mas nunca tínhamos nos encontrado pessoalmente. Então é muito legal ver do outro lado do rio, né? Pois é. E você mudou o visual, né? Mudei. Mudei um pouco, né, Léo? Acho que agora eu tenho um dente diferente, eu tenho cabelo agora. Você emagreceu também, né? Emagreci também. É isso aí, a pandemia... Mudamos fisicamente e psicologicamente. Boa. Antes de a gente começar nosso papo, doutor, eu tenho aqui uns presentes e alguns recados pra dar, tá? Opa. Primeiro deles aqui, ó, temos um presentinho dos nossos queridos da Cueca Store. Poxa. Aqui, pra quem não conhece a Cueca Store, é o maior e-commerce de moda íntima masculina da internet brasileira. Os caras têm diversos produtos pra tudo quanto é tipo de necessidade. Essa que você tá ganhando é uma cueca antimicrobiana, que ela não, tipo, ela impede que prolifere aí os fungos que são responsáveis pelo mau cheiro que vem do suor. Então é perfeita pra você praticar um esporte, perfeita pra quem tá no corre no dia a dia. E na Cueca Store tem produto de tudo quanto é tipo cueca sleep, cueca boxer, cueca samba canção. Então, se você tá precisando dar uma renovada nas suas cuecas, e tem tudo a ver com o tema de hoje, hein? Pode abrir? Renovar, pode abrir, fica à vontade. Hoje casou o tema aqui, ó. Então, se tá querendo renovar suas cuecas, aproveita que a gente tem um cupom de desconto, que é o MHM15. Aí, ó. Olha só. Essas cuequinhas são maravilhosas. Ainda não ganhei minhas cuequinhas da Cueca Store, tá? Só pra avisar que todo convidado ganha. Tá pra chegar, as minhas não chega. Tô me sentindo prestigiado agora, em dobro ainda, né? Ó, eu host de podcast, que o patrocinador é cueca, usando cueca furada, tá errado, hein? Então, com um recado aí, pessoal da Cueca Store. Mas pra avisar pra vocês que a gente tem um cupom de desconto que é o MHM15. Você tem 15% de desconto nas compras das suas cuecas, ó, num link que vai estar aqui no QR Code que tá na tela e também vai estar na descrição desse podcast e primeiro comentário fixado em compras acima de R$ 179. Você tem frete grátis. Antes de continuar o nosso podcast, quero dar um recadinho aqui dos nossos patrocinadores da Homens. De modo geral, os homens não se cuidam. E isso é um fato, independente da classe social ou da faixa etária. E essa situação se dá por 3 principais fatores. O primeiro é o tabu em relação a autocuidados aí. Muito cara acha que vai deixar de ser homem por buscar ajuda. Ou por preguiça e falta de hábito. Ou por uma falta aí de acessibilidade, que pode ser tanto financeira como geográfica. E a Homens surgiu para resolver esses problemas. Homens é uma plataforma online de saúde e bem-estar que permite que você fale com médicos especialistas no conforto da sua casa sem precisar ir para uma clínica. Eles cuidam de problemas de saúde sexual, perda de libido, problemas de ereção e problemas na pele. O atendimento é feito por videochamada, mas ele também pode ser feito por telefone ou mensagem de acordo aí com a sua patologia. O mais legal da Homens é que eles contam aí com uma equipe de profissionais qualificados que vão te levar numa jornada de tratamento, desde a consulta até a parte da medicação. Já que, após o tratamento, eles mandam para sua casa o remédio que você precisa, te dando assim o tratamento mais adequado para cada caso, para conseguir aí obter os resultados de maneira mais efetiva. Todas as consultas começam a partir de R$ 39 e você pode fazer consultas com médicos de qualquer lugar do Brasil e do mundo. E essas consultas são todas feitas de forma segura e privada. Quero convidar vocês para conhecer mais do serviço da Homens, escaneando o QR Code que está aqui na nossa tela ou dando uma olhada no link que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não vacila, não deixa a sua saúde de lado, conheça a plataforma da Homens. Recados dados. João, como eu disse, a última vez que eu te vi foi na pandemia. E a gente conversou. E eu queria saber agora, o que mudou na qualidade do sexo do brasileiro depois da pandemia? A gente fez algumas pesquisas e outros institutos fizeram também. A gente viu que o início da pandemia piorou bastante a qualidade de vida de muitas pessoas. Qualidade de vida sexual, entre essas perdas de qualidade, né?
Então, diminuição do número de parceiros, diminuição de libido. Então, muitas coisas foram afetadas, né? E agora tem uma retomada de certas... tentar, assim, a vida voltou ao que era antes, mas algumas coisas mudaram, né? Algumas coisas mudaram no sentido de conectividade, assim, coisas que eram muito digitais ficaram... Assim, o que não era tão digital ficou mais digital. Uhum. E alguns problemas surgem a partir disso. Então, a gente tem muitos jovens que têm problemas de ser muito conectados digitalmente e depois isso se refletir numa dificuldade maior de se relacionar pessoalmente, até levando a disfunção erétil, outros problemas. Isso tem no Brasil e em outros países, né? Então, isso é uma realidade que a pandemia acabou acentuando, mesmo com efeito para o pós, porque é isso. Você pegou pessoas que estavam numa fase crítica de sociabilidade e tal, e ficaram muito digitais e acabou agravando esse afastamento entre pessoas fisicamente. Então aquele contato social que tinha, que a parte natural da vida não rolou, e agora o cara precisa voltar a viver em sociedade e tá no cativeiro, né? E assim, já é uma tendência que, esquece pandemia, pensa bem antes, já era uma coisa que estava se tornando um problema. Uhum. As pessoas se relacionarem muito mais por meio digital do que fisicamente e tal, e isso tem implicações, tem estudos que mostram que isso tem implicações. E a pandemia acabou sendo um catalisador desse fenômeno, que é um resquício que ficou. Então, na vida sexual, principalmente os mais jovens, muitos que não tiveram aquela fase, né, onde estariam no auge da sociabilidade, assim, faculdade ou final de colegial e tal, que foram afetados, e isso pode trazer consequências para algumas pessoas. Quais consequências? Tipo... Então, tem uma questão de ficar muito no digital e até ter, assim, tipo, vício em pornografia, ou mesmo, assim, se relacionar com pessoas mais de forma digital, e depois chega ao vivo, meio que não ter o tato de fazer, ou até às vezes ter preguiça de encontrar, ou você tem, por exemplo, quem já começou a se relacionar com outras pessoas a partir da era dos aplicativos de paquera. Então, tem ali centenas de pessoas que você está falando ao mesmo tempo, e isso cria um vínculo diferente de quando você está pessoalmente. Então, algumas pessoas têm uma dificuldade dessa transição, de entender a complexidade do outro ser humano ali, para se estabelecer um vínculo ou uma conversa, né? Em vez de ficar só uma vitrine de fotos ali virando. E isso pode trazer depois dificuldades de adaptação, inclusive de, assim, caras que ficaram muito tempo só no digital, só ele com ele mesmo ali, criando tanta expectativa, uma coisa que nem, assim, parece meio irreal, depois chega na hora, gera tanta ansiedade, nervosismo, que acaba broxando, por exemplo. Porque é isso, você fica uma coisa que você fica ali idealizando como uma coisa digital, depois chega na hora H, você dá uma travada, né? Isso existe, principalmente entre os mais jovens, e não é à toa que a gente tem hoje, tipo assim, mais de 20% de disfunção erétil entre homens jovens, o que é uma coisa que não é intuitiva. É muito louco, né? Não faz sentido para as pessoas. Ninguém imagina que, assim, você pega homens de 18 a 24 anos, você pegar a cada 5, um tem problema de ereção, tipo... Porra, com 18 a 24 anos, irmão, você não precisava de um vento noroeste ali, então, eu já tava num grau já. Pois é, e tem isso, a gente fez um estudo com o Datafolha pela Homens, que mostrou isso. Nos Estados Unidos também tem estudos que mostram que está tendo mais disfunção erétil entre os jovens, em números até alarmantes como esse, que uma das explicações é essa questão de ansiedade do digital, de perder o tato, ou de não ter desenvolvido o tato de se relacionar fisicamente com alguém. Uau! Né? E ainda no mesmo tema, e quem tá casado? Porque a gente fez um vídeo recentemente onde eu trouxe alguns dados e a gente viu que o número de divórcios aumentou muito ao longo da pandemia. Assim. Então, óbvio, ficar trancado em casa ali 24 horas por dia por 2 anos, óbvio que os atritos aumentam e tal. Mas a qualidade de vida dos casados de sexual melhorou ou piorou? Olha, no começo da pandemia, fizeram um estudo na Turquia e outro na Itália, e eles mostraram que os casais foram os que... Obviamente, faz todo sentido, né? Os casais foram os que menos sofreram, porque, em termos sexuais, porque quem estava solteiro, poxa, ninguém estava nem saindo naquela época, né?
Agora, muitos relacionamentos acabaram, de fato, com a pandemia, né? Porque tem uma coisa que é assim, o desejo sexual, se você fica convivendo muito tempo, tem estudos que mostram que tem muitas pessoas que dependem de um certo distanciamento para conseguir ter atração. Então, se você fica o tempo inteiro olhando para a cara da pessoa, né, e ali, né, não pode sair, não pode fazer nada, digo, né, nem sair na rua, fazer acabou, nada. né? Então, e porque existe uma necessidade, muitas pessoas têm esse tipo de comportamento de precisar ter um pouco de afastamento para conseguir desenvolver o desejo, porque o desejo é falta, na verdade, né? Você deseja o que te falta, você não deseja o que já tem, né? Uhum. Então, assim, se você tem a pessoa o tempo inteiro ali na tua cara, né? Você um olhando para a cara do outro, é difícil você criar desejo a partir de uma situação em que os dois estão, na verdade, condenados a ficar sem poder ter nenhuma outra atividade, sem poder sair, né? Que é o que aconteceu no extremo nos piores momentos da pandemia, né? Então, isso afetou muito os casais, né? Não, e aí também soma tudo isso, a ansiedade generalizada que foi esse momento, deve estar sendo doido atender agora nesse momento. Mas agora acho que, em grande medida, a vida voltou ao normal em boa parte, né? Ainda na seara de dramas digitais, como é que você tá vendo essa parada de vício em pornografia? Porque é uma parada que a gente falava muito pouco, quase nada, assim, pré-pandemia, mas hoje em dia eu sinto que furou um pouco a bolha, assim, eu tenho visto cada vez mais veículos e pessoas falando, mas eu queria saber de você, como é que você tá vendo essa questão, assim, principalmente em comportamento masculino, João? É importante que isso vire uma questão, né, porque, de novo, é um problema que traz consequências muito sérias. Tem até uma entidade médica, assim, uma doença médica que é disfunção erétil relacionada a vício de pornografia. Tem estudos sobre isso e tal. E, de novo, as alterações, elas chegam ao nível químico, de mudar circuitos de dopamina do cérebro, enfim. E, de novo, é um curto-circuito, né? Ou seja, você consegue ter um prazer rápido, sem conversar com ninguém, sem ter nenhum tipo de, né, dificuldade, né? Depois, se relacionar com alguém se torna uma coisa difícil, cheia de desafios, chega a ser desinteressante para uma pessoa que vai se acostumando. Daí você vai colocando, né, nesse caldo de cultura desses incels também, quer dizer, né, vai virando uma bomba, vai né? virando uma bomba, né? Então, a pornografia, ela mexe com circuitos cerebrais, né? Tipo, é importante dizer que não é uma questão moralista de falar assim, não vai ver pornografia. Cada um faz o que quiser, mas assim, é importante entender que esse vício... E aí também não é todo mundo que consome pornografia que tem um vício. Uhum. Aí tem alguns sinais de alarme, tipo assim, o cara não consegue ficar sem se masturbar ou ficar sem consumir pornografia. Ou tipo, ele altera a rotina dele, ele começa a render menos no trabalho, ou se relacionar menos com as pessoas e tal. Então, são sinais, são bandeiras de alarme, assim, de falar, red flags, que a gente fala, bandeira vermelha, que tipo, alguma coisa está acontecendo mais séria, né? E qual que é o caminho? Porque, sei lá, como é que você corta isso? Porque é uma parada que eu acho que a gente sempre conversa muito, mas dá pra zerar isso? Você falou que mexe em cérebro, em circuitos de recompensa, coisa de comportamento, mas como é que eu consigo voltar a um estado relativamente normal? Existe um normal até pra gente seguir? Esses circuitos, né, de dopamina, de recompensa, eles são plásticos, de certa forma. Assim como você criou uma coisa que tirou o equilíbrio dele, você pode, de novo, voltar a um equilíbrio, né? É importante entender, o caminho, normalmente, um dos principais caminhos é psicólogo, enfim, terapeuta sexual, enfim, tentar entender o que está levando aquela pessoa a ter esse vício em pornografia. Porque não basta simplesmente você falar assim, pornografia é ruim, para de assistir, né? Então, tem os gatilhos, né? Então, tem gente que se masturba mais, ou quando está sozinho, ou quando está com tédio, ou quando está tenso, com alguma ansiedade, alguma coisa, e vai lá e desconta. Igual, assim, poderia ser fumar um cigarro, comer um chocolate, comer doce, açúcar, coisa que dá uma... Às vezes o cara faz tudo isso.
Às vezes faz tudo isso. Que é a combinação perfeita pra saúde ir embora. Sim, mas você percebe que são coisas que eu tô dizendo que elas te dão um prazer imediato, né? Você comer um açúcar, você fumar um cigarro, ou usar outra droga, né? São coisas que dão prazer para um cara que tá sofrendo com algum tipo de problema de ansiedade, outra coisa. Então, o caminho ali, entender, bom, primeiro, tem algum gatilho, alguma coisa, ou só porque o cara tá com tédio ou sem atividade, né? Então, existem várias estratégias. Uma delas é tentar entender os gatilhos, para combater esses gatilhos, se você tiver ansiedade ou compulsão, alguma coisa, tratar de forma específica. Também entender o que na rotina pode fazer com que você evite isso. Por exemplo, se você ocupar o seu tempo livre, se ocupar de outra forma, com atividades de esporte, atividades sociais, com amigos e tal, você preenche o tempo que você estaria ocioso e mais propenso a se masturbar. Então tem que fazer um mapeamento e entender o que passa na cabeça de cada pessoa que está passando por isso. Em casos mais extremos, você pode dar até algum remédio para diminuir a libido. É que daí seria mais uma questão não só de vício em pornografia, mas mais um desejo sexual hiperativo, que a gente fala, né? Pô, mas dá pra, tipo, sabe, minha testo tá muito alta e eu viro um... Até dá para baixar a testo. A gente faz isso em situações específicas de outras coisas, por exemplo, em alguns casos de câncer de próstata, Tá. a gente dá remédio para zerar a testo. Não, mas se eu tiver com a testo alta, eu fico tesudão a ponto de precisar o tempo todo tocar uma? Ou não tem uma relação... Não, na verdade, assim, ó. Quando a testo tá baixa, a sua libido cai. Tá. Se você tá com a testo alta, mas alta saudável, do tipo assim, do cara que tá malhando direto, que tá dormindo bem, que tá tomando sol, fazendo... Você fica com uma testo saudável, né? A testosterona fisiológica por si só, por mais que seja uma pessoa que tá malhando bastante, que tá, comendo direitinho e tal, daí fica alguma testo lá de 900, 800, 1000, que é uma faixa fisiológica mais alta, beleza, isso não deve trazer consequências. Uma pessoa que está tomando injeção direta com uma testo de 4, 5 mil, aí a gente não sabe, porque realmente você está extrapolando muito o funcionamento fisiológico. Mas a compulsão sexual e o desejo sexual hiperativo são outras coisas. E eles não são explicados meramente pela testosterona. Isso daí é uma outra entidade, um outro problema, e que tem pessoas, tem até alguns filmes que falam sobre isso, que mostram personagens que, sim, o tempo inteiro a pessoa deixa de ser produtiva, deixa de ser funcional, porque fica o tempo inteiro querendo ou se masturbar, ou consumir prostituição, ou ter uma relação casual, enfim. Mas, né, então tem o Ninfomaníaca, por exemplo, né? Sim. E tem aquele outro filme que daí é sobre a compulsão masculina, né, que é o Shame. Shame, bom. Tem um outro legal também, você já viu Como Não Perder Essa Mulher, que é um nome horrível em português. Não Chama conheço Don John, em inglês. Em inglês é melhor o nome. Tá. É de um cara viciado em pornografia. Tá. Isso é muito bom, esse filme. Muito bom. Mas o Shame também é pesadíssimo, né? Então, e aí mostra bem, assim, que às vezes tem esse perigo de romantizar o cara que ele quer transar toda hora, porque, porra, ele é macho pra caramba. E não é, se você entender que aquele personagem ali, porra, ele tá sofrendo muito, né? Que a vida dele Não, esse filme é desgraça. Disfuncional. Não, esse filme da irmã, né? Que tem a irmã no... É o da irmã. Esse filme é bizarro. Eu não lembro da irmã. Cara... tem a irmã. Ele tem uma irmã, é verdade. Esse filme é bizarro. É bizarro. É o Fassbender, né? É o Magneto. Já viu o Magneto pelado? Porra, deixa eu falar ali que tá armado ali o Magneto ali. E aí eu queria perguntar também, aproveitando ainda que, só pra gente matar esse tema de pornografia, vice-pornografia, como é que tá a visão da classe médica, do pessoal que tá fazendo tratamento? Já estão tendo estudos, estão desenvolvendo estudos, como é que tá o pessoal, tanto psicólogo como urologista, em relação a esses vícios em pornografia e masturbação? Hoje é bem estabelecido que isso é um problema, né, que merece atenção. Então, assim, o vício em pornografia, porque até para quem está ouvindo, não quero confundir um pouco o que é vício em pornografia, o que é desejo hiperativo, são duas coisas diferentes, né? Que inclusive, às vezes, o cara que está com vício em pornografia, é o contrário, ele não quer mais transar com ninguém porque ele já esgota toda a libido dele na masturbação, né? Mas o vício em pornografia, ele traz consequências concretas, ele diminui o relacionamento com outras pessoas, enfim,
tem várias coisas. Normalmente, o psicólogo, o psiquiatra são os que estão mais acostumados a lidar com isso. O urologista, muitas vezes não tem um repertório de tudo que precisa ser feito para um caso assim. Tá. Então, o psiquiatra ou psicólogo são profissionais bem interessantes que para abordar de uma forma, ou na verdade um uro com um psicólogo, uro com, enfim, com outro profissional de saúde mental, mas é importantíssimo ter uma abordagem de saúde mental. Mas tem alguma consequência fisiológica pro pênis, por exemplo? Um excesso? Você é um cara que faz todo dia há 30 anos. Não, assim, no sentido de, vai... Não gasta, não, sei não. lá. Se a masturbação ela aumenta ou diminui a testosterona, por exemplo, essa resposta essa pergunta não tem uma resposta definitiva. Ah, não? Alguns estudos mostraram num caminho, né, de que se masturbar aumentaria ou diminuiria a testo. Outro estudo mostrou o contrário. Então, quando é assim, a gente fica meio sem resposta, mas no mínimo a gente sabe que se tem algum efeito é pequeno, porque se um estudo uma hora mostra uma coisa, no outro mostra uma outra, é diferente. Porque, assim, a relação entre cigarro e câncer de pulmão, tipo, qualquer estudo que você fizer vai mostrar de uma forma muito clara. Então, quando os estudos você vai fazendo, dá um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, é um erro estatístico que às vezes está no 0 a 0, daí vai mostrar 1% a mais, entendeu? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas a gente imagina uma interpretação desse compilado de dados é que um efeito expressivo, assim, em princípio não tem. E mecanicamente também, o pênis ele aguenta o tranco de... Não quebra, né? Aí, Pedrão, fica na boa aí. Até quebra, mas em situações específicas que não na masturbação. Tem uma parada que eu acho que é muito recorrente quando a gente tá falando com o público masculino, que é essa preocupação com o tamanho do pênis. Acho que faz 10 anos que eu produzo conteúdo pro público masculino e há 10 anos tem perguntas do... É pequeno demais, é grande demais. Qual que é o padrão, assim, pro especialista de tamanho e como é que vocês veem essa relação do homem com essa preocupação em tamanho, assim? Bom, se a gente for olhar, tem uma faixa de... olhar os números e tal, tem uma faixa de normalidade... que normalmente não é o que os caras querem saber. Eles não querem saber se é normal. O problema é esse. O cara não quer saber se é normal. O cara quer ser grandão sem medo. Né? Exato, né? Então... A taxa de normalidade que você vai falar agora vai deixar uma massa aqui preocupada. Porque tem uma galera em casa agora que tá suando frio, né? Tipo, o que é normal? Como é que tá a taxa de normalidade do brasileiro? Então, o que a gente considera, assim, existe o diagnóstico de micropênis, que é um pênis de 7,5 cm em ereção. 7? 7,5. Seria 3 polegadas, né, para os americanos. Bom. Então, assim, é bastante raro, tá? E isso pode ser detectado, idealmente, na infância. É o melhor momento de cuidar disso. Por quê? Daí, os pais, às vezes, é importante quando eles têm essa... Às vezes é alarme falso, tá? Mas se pega na infância, você consegue reverter. Se for antes da adolescência... Peraí, se tiver um filho com micropênis, você consegue fazer crescer? Você consegue reverter, tá? Só que se já tiver passado depois da puberdade, não tem mais como você, por exemplo, aplicar testosterona, alguma coisa assim, e ele chegar a um pênis normal. Porque depois de adulto não adianta mais. Quem estiver ouvindo aí, não adianta ficar passando testosterona num pênis que não é por aí. Mas na fase antes da puberdade, sim. Tá? Então... inclusive, assim, é uma função do pediatra, e o pai também entra nessa, de olhar, ver, assim, puxa, esse pênis está muito pequeno e tal. Então, mas são casos mais raros, né? Então, assim, abaixo de 7,5 em ereção. Boa. Tá? Então, acima de 8... Praticamente você não cai em micropênis, né? Mas também não tá fazendo inveja em ninguém, né? Não tá exibindo por aí, né? Sim. Só, assim, tem essa definição médica, porque... precisa ter alguma coisa que é normalmente baseada em percentis, né? Aí você tem, beleza, os estudos, fizeram algumas investigações e tal, mais ou menos fala a média no Brasil entre 13, 14, 15, sempre alguma coisa ali, né? Por ali. E aí tem o desvio padrão, né? Quem lembra de estatística, né? Tem aquela curva de Gauss, que ela parece um sino, assim. E aí você tem a média aqui, quando você pega bem no ponto alto dessa curva, é a média. Seria, 14 centímetros, 15 centímetros, sei lá, alguma coisa assim.
e o desvio padrão, que é quando você coloca um desvio padrão para cima ou para baixo, você acaba abarcando grande parte da população, né? Então, se você for considerar ali, vai mais ou menos. Então eu falei que a média está em 14. Então, se você falar 12 e 16, entre 12 e 16, você está, a maioria da população está mais ou menos por ali. Boa. Então, quem tem, por exemplo, abaixo de 10 ou 12, tem um pênis que é pequeno, por mais que não seja um micropênis. E quem está no outro extremo também, né, tem um pênis maior do que a média. Mas muda alguma que coisa? as pessoas querem saber, né, sobre isso. Mas muda alguma coisa? Então, é importante, cara, esse é um ponto que eu acho que poucas pessoas são sinceras de falar sobre esse assunto. Porque também, uma coisa que eu acho que é ruim é que tem muito uma mensagem de tipo assim, não faz diferença nenhuma, tal, só que aí depois existe um monte de visão contrária. Aparece alguém que faz um comentário na internet, uma pessoa tal, e a pessoa fala assim, porra, esses caras estão me enganando, porque assim, todo mundo que vai para falar em termos médicos fala, não tem problema nenhum, tal. E depois tem comentários de pessoas na internet e tal, né, nos sites que falam assim, não, ou nas redes sociais, né? Que falam o Twitter é só isso. Se botar uma hashtag Pinto Awards é só desgraça. Que fala o contrário, a pessoa que está preocupada com isso, ela fala, os médicos não estão sendo sinceros comigo, né? Porque eles falam que não tem, e daí você chega na hora, eu que acho que atrapalha, porque não é sincero, assim, precisa de uma informação sincera, né? Então, assim, obviamente que eu vou dizer que sim, que o que se fala, que o tamanho não é um fator determinante, é verdade, né? Porque dá para ter uma vida sexual muito boa e muito satisfatória sem ter um pênis grande, né? Isso... Pedrão, isso aqui é por toda uma massa aqui, ó. Né? Então, até porque, né, pensando numa pessoa heterossexual, tem vários estudos, e, cara, você conversar com as mulheres, a penetração é somente uma parte, muitas vezes não é a parte principal, para boa parte das mulheres. Algumas mulheres, sim, elas adoram penetração, tipo assim, que é a parte que ela tem mais facilidade de chegar ao orgasmo. Algumas mulheres é mais na penetração, mas a grande maioria... Não é, né? É estimulando o clitóris, né? Seja com a mão, seja no oral, seja estimular o clitóris durante a penetração, pelo contato, ou seja, sabe, ó, essa ideia falocêntrica, né? Tipo, tudo gira em torno do pênis e tal, né? Então, de fato, não para de pé, porque se você for pensar principalmente no sexo heterossexual, né, com homem e com mulher, dá para afirmar que, por um elemento anatômico, o clitóris é uma das partes, assim, é a parte principal do prazer da mulher. Agora, aí é para você perguntar, mas o cara tá preocupado com o prazer da que mulher? A pessoa vai ter prazer ou ele quer ter o ego de que ele tem um pênis grande, né? Agora, também precisa falar que tem, sim, pessoas que têm gostos diferentes. Então, assim, tem mulheres que têm predileção por pênis grande, tem homens que têm, homens gays que têm predileção por pênis grande. Então, é importante também colocar esse termo, porque, assim, a gente também sabe de investigações, de pesquisas, e falando também com as pessoas de que tem pessoas que têm, sim, um gosto peculiar de preferir. Então, falar assim, não importa, não faz diferença nenhuma, assim, e tal... Não parece sincero, porque vira e mexe aparece um comentário, mas a explicação para esse comentário é que, de fato, tem pessoas que preferem, mas não é a maioria. Que tem uma obsessão. As mulheres, elas não têm uma isso tem estudos que mostram que assim, elas estão de longe, elas não têm uma obsessão pelo pênis grande como os homens têm. É porque é louco, né? O que eu vejo de mulher é tipo assim... comenta, fala, nossa, olha o tamanho, olha não sei o que lá, mas não se torna um impeditivo. Tipo, eu, por exemplo, nenhuma amiga minha nunca virou pra mim e falou assim, deixei de dar pra alguém porque o pau dele tinha 15 centímetros, sabe, tipo, 14, sabe, tipo, não é um big deal, Pedro, não é um problema tão grande assim, é mais uma coisa, tipo, pô, é legal, é tipo peito grande, sabe, pô, mulher com peito grande, mulher com bunda grande, pô, bonito, mas não... Você não deixa, pelo menos, não deixaria de ficar com alguém porque, ela não tem a bunda do tamanho que eu imaginei, né? Vira uma coisa mais... Exato. Acho cosmética, né? É assim, e de fato, é que as pessoas são diferentes. Então, assim, você vai pegar... tem um cara que só namora com menina assim, assado, tipo, né? Assim, de fato, mas a maioria dos caras, eles, poxa, pode se atrair por diversas coisas diferentes na mulher.
né? Aham. E aí, poxa, às vezes, né, é porque é uma parte do corpo que é legal, a outra parte que chama atenção e tal, do homem, assim, né? Não é o fim do mundo, né? Pois é. Acho que é legal, né? Porque tem que dar, falar real, né? Tipo, Sim, sim. tem gente que vai querer ver tamanho, mas também não é um... Sim, é importante falar que a maioria das pessoas é que isso é uma explicação de por que tem comentários divergentes. Não adianta todos os médicos falarem assim, não tem problema, médico, psicólogo e tal. Chega e fala, não, o tamanho não importa, é de boa, tal, não sei o que lá. O que é verdade, mas não explica esses comentários que ficam pipocando. Sim, sim. Né? Tipo assim, é importante a pessoa entender que isso não é um assunto tão importante quanto a própria imagina, né? E aí, eu quero falar um pouco desse espectro do micropênis. Porque é uma coisa muito curiosa, e aí é legal estar com um especialista para perguntar disso. Como é que é o tratamento com alguém com micropênis? Porque deve ser uma questão psicológica e muito pesada. Sim. Então, micropênis, como eu falei, o ideal é você diagnosticar na infância. Tá. Porque aí, se você diagnosticar na infância, você consegue até reverter. Boa. Se já é após a puberdade, principalmente na fase adulta, então fazer ele ter um comprimento normal, infelizmente a gente não consegue. Em termos cirúrgicos, o que dá para fazer é fazer uma cirurgia que ela tira um pouco daquela gordura da pub que tem logo acima do pênis, e isso dá uma sensação De maior. visual maior. E também alguns ligamentos que seguram o pênis, né? Você corta ele, então o pênis fica mais móvel, então ele fica mais pendente, então ele também dá uma impressão visual de ser um pouco maior. Tô falando de ganhar uma percepção de 2 centímetros, 3 centímetros, o que para uma pessoa que tem uma percepção ali de 8, se mudar para 10, pô, já é legal, né? Então, mas a gente não recomenda essa cirurgia para quem não tem micropênis. Tem muito cara que fala, eu posso fazer isso e tal. É considerado experimental para quem não tem micropênis, então não é uma cirurgia indicada, assim, né? Em termos cirúrgicos, tal, objetivos, mecânicos, é basicamente isso. No adulto tem uma margem para trabalhar, mas é pouca, né? Que é isso que eu comentei. Dá para injetar um pouco de gordura também ao redor para o pênis, né, ficar um pouquinho mais espesso. Isso dá para fazer também. Mas é importante que essa pessoa receba todos os elementos para explorar a sexualidade dela de uma forma que não está centrada na penetração. Não é impossível, mesmo com a penetração, ter uma relação prazerosa, né? Pode não ser uma coisa mais fácil, né? E de fato é importante, até porque, assim, você, de novo, pensando numa relação heterossexual, a parte mais inervada da vagina, que é na parede anterior da vagina, onde tem até o ponto G e tal, ela fica no trecho inicial da vagina. Então, teoricamente, você consegue estimular uma área que é bastante inervada, que pode levar a sensações muito prazerosas. De novo, também para não parecer, porque tem cara que fala, vagina não sei o quê. Essa é a parte mais inervada, mas também estimular outras áreas da vagina também traz outros prazeres, outras sensações. Então também é falso falar assim, só interessa os primeiros 4 centímetros da vagina. Porque... Mas o fato é que assim, é muito inervado, então dá para ter uma penetração legal estimulando essa parte. Mas é importante que uma pessoa que tem micropênis entenda e tenha os elementos para não ter uma sexualidade centrada na penetração. E isso aumenta muito a chance dessa pessoa ter uma vida sexual feliz. E pega muito? Deve pegar muito pro cara, né? Ter micropênis, assim. Deve ser uma coisa pesadíssima, assim. Sim. Assim, acontece muito, mas o que a gente vê, às vezes, tem desfechos muito legais, é o cara encontrar uma pessoa que... Porque, assim, uma das grandes ansiedades do cara que tem micropênis é que cada vez que ele vai se relacionar com alguém, ele não sabe o que ele vai achar do outro lado. Tem gente que vai dar risada, tem gente que vai ou, sei lá, não gostar, ou desqualificar, enfim, né? Então, assim, isso é uma das grandes ansiedades do cara com micropênis. Além da autoestima, essa dificuldade de saber o que esperar quando está se relacionando com uma pessoa nova. Mas aí, muitas vezes, você está acompanhando um cara com micropênis e você vê ele encontrar uma pessoa...
que gostou do jeito que ele é, que achou uma dinâmica legal ou da própria penetração, mas de tudo que não diz respeito à penetração, no sexo oral, com a mão e tal, não sei o que lá, deu um match legal, pronto, acabou, né? Então, esse é uma situação muito... a gente vê acontecer, porque Legal. não é todo mundo que gosta de pênis grande também, tem essa, né? Só que as pessoas que falam, jogam isso na internet e causam uma sensação, né, em muitos homens, de ficar com medo, de ficar não sei o que e tal. Mas a verdade é que o gosto tem de tudo, né? Então, da mesma forma, muitas vezes um cara com micropênis acha uma parceira, um parceiro que curte e aí acabou, né? E, pô, aproveitar que a gente falou de pênis grande também, sempre tem aquele mito, acho que você já deve ter ouvido falar esse mito do cara que tem um membro grande demais a ponto de não conseguir ficar duro. Já ouviu essa fita? Acho que todo mundo já ouviu essa história e... é real isso, sim? Tem problema em ter um pênis muito grande? Existe alguma complicação? Os problemas maiores de ter um pênis grande são de relacionamento, né? Porque para fazer a penetração tem que estar bastante relaxamento, né? No caso da mulher tem que estar muito lubrificada. As primeiras vezes, às vezes, né, tem que ter uma adaptação, porque... pô, pensa um kit de bengala. A vagina é elástica, né? Então, assim, a primeira vez pode ser desconfortável, a pessoa tem que estar muito confortável. Pro ânus a mesma coisa. Então, acho que o principal problema... Sexo anal com pênis grande. Mas kit de bengala numa relação, a pessoa tem que estar preparadíssima, né? Tem que ser Tem uma limitação também, né? Do que outra pessoa às vezes está capaz de fazer, né? Sim, então, é que se você for pensar, assim, é que homem com a mulher, muitas vezes o cara tem um pênis grande, o sexo anal fica como, tipo, não vai rolar, porque... Agora, entre dois homens, e tem muitos caras que gostam de ter um parceiro com pênis grande. Então, assim, né, dependendo da prática que a pessoa tem, né, da prática no sentido das práticas que ela gosta de fazer, pode fazer sentido. Mas eu quero dizer assim, o principal problema de pênis grande é sentido de relacionamento comportamental. Não causa doença, não tem problema, tipo assim, o cara tem pênis grande. Existem algumas situações muito raras de ter alguma deformidade do pênis, como alguma doença, e aí, tipo, ter uma deformidade do pênis por causa disso, mas daí é muito raro. Acho que provavelmente ninguém que está nos ouvindo tem isso. Pode crer. Porque é muito, muito raro você ter alguma coisa, tipo uma fibrose, um negócio assim, tipo... Teve até um caso nos Estados Unidos que fizeram uma cirurgia de redução do pênis. Não, mas não, pô, porque... a galera louca pela cirurgia pra aumentar, os malucos me cortam um pedaço do bagulho. Isso tá de sacanagem, pô. Se eu não me engano, a doença de anemia falciforme ficava tendo aquele priapismo, né, aquela ereção que não passa, e esse priapismo acabou, assim, repetidas vezes, e muitas vezes, acabou deformando totalmente o pênis. Isso. E daí ele parecia uma bola de futebol americano, sabe? Nossa. Era um negócio totalmente disforme, assim. O único caso que eu vi foi relatado, foi feita uma cirurgia para dar um formato normal pro pênis, né? Porque era... Mas assim, é muito raro, tô dizendo, né? No geral, a única questão com relação ao pênis grande é essa adaptação para a pessoa que está sendo penetrada, né, conseguir ficar confortável. Mas então não tem esse é mito, isso que grande demais não sobe direito? Ou precisa de mais sangue pra circular? Não sei. É mito. Porque isso daí eu já ouvi falar, isso daí já, pô, acho que todo mundo já ouviu falar dessa história daí em algum momento da vida já. Mas é engraçado, falar de saúde do pênis ou falar de pênis grande, que uma reclamação que eu vejo, grande mesmo de meninas, e até mesmo de meninos, assim. Acho que é o cara que tem um membro grande mesmo e às vezes, tipo, não faz com jeito... Ou transa mal, porque tipo, o cara já tem um pau grande, então ele não precisa compensar com outras coisas, sabe? Então é uma parada que é meio recorrente, assim. Mais de uma vez em uma conversa surgiu esse tópico do... Putz, era grande, mas, pô, o cara não se esforçava, né? Ou, era grande e me machucou. Que é um outro espectro, né? Tipo, é uma coisa que você nem imagina. Tipo, pô, vai ser legal por causa disso, mas acaba sendo ruim por causa disso, né? Tem o lance de machucar e tem o lance que eu falei, que assim, a maior parte das mulheres... não tem a maior parte do prazer na penetração em si. E se não estimular o clitóris, a mulher não vai gozar, normalmente. Pode crer. Grande maioria das mulheres.
Então, porra, se o cara não dá atenção pra isso, obviamente que vai ser frustrante. Daí, de novo, aquela pergunta. O cara tá preocupado se a pessoa que tá com ele vai ter prazer? Ou é o ego, que ele só quer saber que ele tem um membro assim, assado? Isso aí, valorizem o pinto médio, mulheres. Isso daí, na verdade, é um fenômeno de reificação. Como é que é? Isso é a reificação. O ser humano é transformado numa coisa. Tá. Né? É um conceito filosófico que res de coisa, né? Porque assim, você percebe, sua preocupação não é em ter uma relação com outra pessoa, de que seja prazeroso, ou seja, você deseja, na verdade, só que o seu corpo esteja de acordo com um certo estereótipo. Uhum. Né? O único desejo que você consegue ter é uma coisa estereotipada, mecânica, né? Reprodutiva, ou seja, você está reproduzindo uma ideia que alguém criou por você. Né? Você percebe? O ideal de relação não é um negócio tipo, que vai ser prazeroso, gostoso, que as duas pessoas vão curtir, que vai demorar o tempo que precisa demorar e vai ser gostoso e cada um vai... Não, né? Tipo assim, não, eu quero ter o pênis assim, assado, eu quero... Né? Você está, na verdade, só reproduzindo um negócio que no fim das contas você não criou essa ideia, você aprendeu essa ideia na pornografia. Né? Tipo, tem uma indústria que vendeu essa ideia para você. Você, sem perceber, se transformou num objeto. Você não tem desejo autônomo de ter uma relação significativa. E não estou nem falando só de emotivo, assim, mas mesmo assim, o sexo ele não é uma coisa tão mecânica a ponto de você não poder ter oscilações, mudanças, nuances, né? Tipo, então, esse comportamento, para mim, é uma manifestação de uma reificação do ser humano. O ser humano é transformado em coisa, né? É objeto. Sim. Cara, que louco. Não é. Faz todo sentido. E você acha que tem uma preocupação dos homens tão grande quanto o tamanho com a questão da saúde do pênis também? Só quando se torna um problema, né? Só quando começa a ter alguma falha, alguma coisa. Quando fica verde, né? Quando muda de cor, eu acho que tá na hora de consultar um médico. Mas qual que é o problema que você vê, assim, que a galera sonega, assim, a galera relega, que não deveria? Olha, tem algumas coisas que são mais raras de ter, né? Primeiro, assim, a gente até... É um pouco mais raro, mas quando tem é uma coisa bastante desagradável, que é aquela pessoa que não consegue expor a glande, tá? Que isso se chama fimose. A famosa fimose é isso. A fimose é não conseguir expor. Tá. Ter aquela pele que recobre, né, ou o prepúcio que recobre a glande, isso é normal, a pessoa nasce com isso. Agora, não conseguir expor a glande não é normal. Até os 5, 7 anos de idade, a criança é comum não conseguir expor e tudo bem, não tem problema. Mas na vida adulta, isso não pode acontecer. Então você tem, às vezes, aquele cara, mas não é tão comum. Mas às vezes quando tem, você fala, como é que é possível isso? Né? E aí a glande que está ali coberta o tempo inteiro, sem ver a luz do sol, cara, enche de fungo, de sujeira, infecção. Então, assim, é horrível, pode até desenvolver um câncer. Né? Então esse é um problema, por exemplo, de falta de autocuidado, que, assim... Né, passou dos 7 anos de idade, 5, 7 anos de idade, não expõe a glande, é urologista, vamos resolver isso aí. Né? Perfeito. Feridas no pênis de STs diversas, né? São coisas que normalmente quem tem acesso aos serviços de saúde, o cara ele fica preocupado. Transou ali, apareceu... procura desesperado, na verdade. Ficou preocupado, eu fico com o Palmeiras, que não tem contratação. Se surge uma pústula no meu pinto, cara, tô chorando no hospital, você tá maluco? Fica preocupado. Então, isso são coisas que, quando aparece um problema, o homem costuma ir lá pra cuidar. Mas só quando aparece? Só quando aparece, normalmente. E questão de higiene, como é que você vê a questão de higiene? A higiene, eu... lamento pelas pessoas que se relacionam com os homens, porque, por incrível que pareça, mesmo pessoas, porque a gente sabe que assim, tem um extremo que é esse de não expor a glande ou de nunca lavar o pênis, e isso pode causar até um câncer, tá? O câncer de pênis é causado por falta de higiene. Mas isso é um caso muito extremo, né?
Mas aí tem, né, aqueles famosos sem noção que, porra, vai ter uma relação, tá cheio ali de Famoso esmegma. Polenguinho. Isso daí é complicado. O crime de ricota ali. Isso daí a gente lamenta pelas pessoas que se relacionam com esses homens, né? E você chega lá uns casos no hospital, que você olha pra você, você fala, meu Deus, que... Pô, Carlos, você dá uma lavada aí de vez em quando na peça. Então, normalmente não. Acho que o pessoal vai passar Vai no médico pra dar um trato antes. E por que tem... O que é o esmegma, essa sujeira? Da onde ele surge? A gente tem algumas glândulas no pênis, que elas produzem uma lubrificação, tá? Tem glândulas sebáceas, enfim. Então, o produto delas, quando acumula, gera isso. Se você lavar bem todo dia, teoricamente, não vai acumular aquela craca. O que acontece muito é que o cara, quando ele vai lavar, ele lava meio com medinho, entendeu? Porque no Brasil, a gente não tem a cultura de fazer a circuncisão ou postectomia ao nascimento. Diferente de algumas religiões, por exemplo, os judeus fazem, né? Ao nascimento. Nos Estados Unidos, uns 70% dos homens, dos meninos no caso, já fazem por preferência da família, né? No Brasil não. Então o que acontece? A glande fica mais sensível, porque ela está o tempo todo recoberta. Né? Aí quando vai lavar, o cara já encosta meio com medo, assim, sabe? Fala, tá uma situação esquisita, ele lava, só passa uma aguinha ali, não lava direito. Né? E aí fica acumulando aquele sebo, né? Então tem que pegar, lavar, esfregar, passar um sabão e tal. É isso que normalmente faz com que acumule tanto. E a hora que, por exemplo, você tomar um banho por dia, mas a hora que lavar direitinho, em princípio, suave. Não vai ter problemas maiores, assim. Então tem que dar aquela boa lavada na peça, aquela lustrada ali. Porque os caras têm vergonha, né? Tinha até um perfil muito bom no Instagram que era sobre lave seu pênis, não sei se você viu. Sim, que era do Instituto Lado a Lado, né? Que maravilhoso. É nosso parceiro até. É mesmo? Pô, maravilhoso. Maravilhoso. O trabalho deles era maravilhoso. E aí, coisa básica, né? Tipo, botar a cabeça pra fora, passar um... já recebi comentário da galera eu não passo sabão porque eu tenho agonia. Mas essa agonia... Porra, velho, sabe? Tipo, passa o sabão na água, então, sabe? Acha um Baby Johnson neutro. É impossível que não tenha... Cara, o que é o tato? Os caras, assim... Tem que acostumar, ser dotado. E assim, o cara agora que ele começar a ter relação... Entendeu? Tipo, aí vai... Aí ele vai essa sensibilidade virar um problema, né? Então, assim, tem que acostumar, lavar mesmo, esfregar e tal. Faz bem, é importante estimular a fazer isso aí. A gente falou de problemas ocasionados com pênis, e eu queria entender um pouquinho do panorama que você vê das ISTs hoje em dia. Como é que tá a nossa relação com as ISTs? Você acha que estamos bem, estamos mal? Como é que tá o mundo lá fora? A gente não tá tão bem, tá? A sífilis, ela tem patamares considerados epidêmicos no Brasil, por exemplo. Caraca! E a cada ano estava aumentando a transmissão, por incrível que pareça. Estava com velocidade de aumento de transmissão. Nos dados do último ano, parece que não é que está caindo, tá? No caso de sífilis. É que parou de crescer a velocidade de crescimento dos casos. Mas teve a pandemia. Isso de 2022 já. Mas assim, teve pandemia, é verdade. Tá? Mas assim... A gente é considerado um país que está epidêmico para sífilis. Então, isso é um problema, obviamente. Dá para diagnosticar com o exame de sangue. Inclusive, dá para saber se você já teve no passado, né? Ué, mas dá para você ter e sair sem você saber? Dá. Dá porque a sífilis, ela aparece uma úlcera, ela tende a melhorar mesmo se você não tratar. Caraca. Só que aí ela fica latente no seu corpo e ela pode te dar manifestações que se chama sífilis secundária, sífilis terciária. Uau! Anos depois, né? E inclusive na latente e na secundária você pode transmitir mesmo. Então tem todo um negócio. E a sífilis, a sífilis
mata, né? Tudo mata, Cara, né? hoje é difícil alguém morrer de sífilis, porque para caminhar até uma sífilis terciária, antigamente as pessoas morriam de sífilis, tá? Quando não existia penicilina, diga-se de passagem. Muito poeta, inclusive, morreu de sífilis, né? Mas assim, o que, né, dá, mas é difícil alguém deixar chegar nesse ponto. Mas o fato é assim, tem uma transmissão de sífilis no Brasil que é alarmante, né? E fazendo um exame de sangue, uma sorologia, você consegue saber e consegue tratar, né? De HIV, a gente tem mais ou menos 1 milhão, aproximadamente 900 mil, né? 900 e poucos mil pessoas vivendo com HIV no Brasil, né? Ou seja, quase 1 milhão de pessoas, é muita gente. Fora os casos não diagnosticados, né? Então a gente tem um patamar de doenças, né, infecções no Brasil, que é alarmante, né? E que a gente precisa tomar cuidado porque tem uma tendência atual de não usar camisinha, né? Então, cada vez mais as pessoas não usam camisinha, então é importante entender o que você pode ter de consequência em relação a isso, né? Mas não tá um pouco... É meio babaca o que eu vou perguntar, mas acho que é pertinente. Não tá um pouco relacionado os avanços que a gente tem na medicina de controle de sífilis, controle de HIV... com um pouco dessa falta de cuidado do jovem? Do tipo, é só tomar um remédio depois que tá tudo bem. Isso daí não tem um pouco de... Não deve ter uma correlação de alguma forma? Sem dúvida, porque assim, e principalmente pensando em HIV. Porque HIV, você tem a mesma idade que eu, não é? Tô com 33. Eu tô com 36. Tá. Pô, a gente viveu o final do pânico do HIV nos anos 90, que era loucura ali. Então acho que o jovem de hoje não sabe o que é você ver... Pô, eu lembro de ver Cazuza morrer, Renato Russo morrer. Sim. Tipo, não tem mais isso, né? Tipo... Sim. Isso, de fato, assim, nos anos 80, né, quando foi descoberto o vírus e tal, era praticamente uma sentença de morte você ter o diagnóstico de HIV, né? Então hoje, felizmente, não existe mais essa relação. A HIV se tornou uma doença crônica em quem tem HIV. A pessoa vive com HIV. A gente fala até pessoas vivendo com HIV, né? Uma pessoa infectada. Que é incrível, maravilhoso. A gente precisa falar que graças a Deus a gente consegue resolver isso. E aí tem estratégias novas para evitar a transmissão, por exemplo, a PrEP, né? Que é a profilaxia pré-exposição. Ou seja, você toma, por exemplo, uma pessoa que tem um comportamento de risco para contrair HIV, né? Toma todo dia o remédio, que é a PrEP, ou toma sob demanda, né, que é no dia e 2 dias depois e tal. E beleza, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não ser moralista no sentido de tinha que usar camisinha. Idealmente, sim, a gente gostaria que todo mundo usasse todos os métodos possíveis para não transmitir doenças, né? Inclusive, a gente queria que, né, todo mundo se vacinasse, todo mundo usasse a máscara quando precisava usar, que não ficasse, né? Mas a gente hoje em dia o básico é difícil, né? A gente sabe conversar. O básico parece um... Sim. Mas a gente sabe que, assim, tem o ideal e tem o mundo real. Então, assim, beleza, dentro do que é real. A gente continua recomendando usar a camisinha para todo mundo. Né? A gente não vai... Dificilmente você vai ver um médico e falar assim, desencana, a camisinha é uma besteira. Né? Tipo, né? Pô, puta médico, vai no pelo mesmo. Vambora, a gente sabe que é mais gostoso, bora. Tipo, você não vai ouvir esse tipo de conselho de um médico, mas a gente também tem que saber dado que nem todo mundo vai seguir o seu conselho, ou até que tem casos que a camisinha estoura e que não sei o que, né? O que fazer? Então, assim, quem tem um comportamento de risco de contrair HIV, pela exposição que tem, a PrEP é uma excelente solução, né? E também, quem tem o hábito de não usar camisinha tem que fazer os exames, né? Hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis, HTLV. Então, né, a gente tem que tomar cuidado para não ser para o moralismo não deixar, né, não te impedir de poder ajudar a pessoa. Porque tem que ir além, né? Tipo, ela tem que usar camisinha, mas quem não usou também tem que dar o acolhimento. Quem não usou, falar, beleza, negão, então é o seguinte, você precisa fazer HIV, sorologia de sorologias, né, de HIV, hepatite e tal. Vamos ver que pé que estão as coisas. Recomendar de novo, eu acho que pensa melhor, não quer usar, né? Isso é muito louco, né? Porque como é que faz pra ter essa conversa, sabe? Tipo, pra chegar nas pessoas, sabe? Isso é muito louco, porque parece que eu não consigo imaginar como é que eu pegaria alguém que não usa camisinha e transa com múltiplos parceiros e parceiras
e não, senta aqui que eu vou ter esse papo do que você deveria usar. Porque parece que é tão disseminado esse conhecimento, mas não é, né? É meio... Cara, na verdade, assim, eu procuro sempre ter uma abordagem não moralista em relação às coisas. Então, pra mim é muito tranquilo porque eu falo, assim, eu considero que é uma oportunidade a mais que eu estou tendo de recomendar uma coisa que eu sei que a pessoa já sabe. Mas eu não deixo de recomendar. A mesma coisa de falar assim, tipo, parar de fumar, por exemplo. É exatamente o exemplo que ela dá. Porque todo mundo sabe também que cigarro mata. Né? Pois é. Toda vez que um paciente passa comigo no consultório e que ele é tabagista, eu falo assim, bom, você já ouviu isso milhares de vezes, eu vou falar mais uma, que é meu papel te falar isso, que seria melhor se você pudesse parar de fumar. E eu gostaria que você parasse como seu médico. Eu sei que não é fácil, eu sei que você tem que considerar outras coisas para você ver se você vai parar ou não. Se você estiver motivado, me avisa, porque aí eu quero te encaminhar para uma estratégia. Porque aí tem estratégias, né? Para o cara que quer parar de fumar, tal, tem remédio, tem terapia, tem não sei o quê. Então, assim, é uma posição não moralista. Né? Você fala, beleza, o que eu puder fazer para ajudar você a entrar num caminho que eu acho que vai ser melhor para você, né? Eu não falo, eu sei o que eu vou escolher. Não, a gente não pode escolher o caminho das pessoas, né? É o famoso quem avisa amigo é, né? Sim. Você avisa aí se vai seguir ou não. E camisinha, como é que... Eu tenho minhas críticas à camisinha. Porque é impossível o Elon Musk ter chegado tá indo pra Marte e a gente não fazer uma camisinha da hora, assim. Da hora. Você fala, essa aqui é 100%. Como é que tá? Tem alguma perspectiva de aumento, melhora de tecnologia, alguma coisa para camisinha ou não? Cara, eu acho que assim, a gente tem no mercado camisinhas que tem camisinhas e camisinhas, super né? finas, né? 54 milímetros, 52. Então, daí tem umas camisinhas que são uma experiência um pouco melhor. Melhor. Tem a camisinha para quem tem alergia ao látex, tem a camisinha que é mais fina, que dá uma sensação mais agradável, que tem a camisinha mais larga que estrangula menos. Então, assim, tem umas nuances das camisinhas que... Então, acho que a gente tá melhor do que já esteve. Não, porra, comparado 10 anos atrás, que era o borrachão lembra? Aquela borracha de borracheiro do postinho. Você botava ali, você não sentia nem... Podia tomar um tapa no pinto que não sentia nada. Hoje já tá bem melhor, né? Já tá bem melhor, é longe do... E também tem, né, que é muito esquecida, pensando de novo no casal heterossexual, a camisinha feminina, né? Porque daí tem muito cara, mas eu não ponho camisinha, porque a hora que eu vou botar a camisinha eu acabo broxando e tal, não sei o que. Até, beleza, tem que trabalhar no psicológico, porque essa história de botar a camisinha e broxar na hora não é mecânico, o problema é psicológico, é ansiedade. Mas aí tem umas, assim, para não deixar de usar, a camisinha feminina é uma solução bem conveniente para isso, né? Também é super... Você passa numa farmácia, é difícil até de achar, assim. Pois ela não tem, né? Assim, tem disponível, aí que tá. Inclusive, muitas vezes no posto de saúde tem. Ah, é? É. Que legal, no posto de saúde nunca vi no posto. Tem, assim, tem postos que tem essa camisinha. As pessoas esquecem que ela existe, mas, cara, entendeu? Assim, se a pessoa quer usar, se ela tá disposta a usar a camisinha, mas se enrola na hora que vai pôr, tal, porra, por que não usar a feminina? Eu tinha visto, não sei como é que tá isso, de uma camisinha em gel, que eles estavam estudando também. Mas eu acho que isso daí tá meio experimental ainda, né? Totalmente experimental. Totalmente na camada de experimento, assim, mas é o legal, nosso né? foguete em Marte aí chegando. Mas é o bagulho, é o famoso não gosto, mas defendo. É o uso da camisinha. E, aproveitando aí pra falar de experimentos também, quero falar aí do que é um assunto aí que foi super discutido nos últimos... Eu acho que nos últimos anos, No ano passado eu vi bastante gente falando que é o anticoncepcional masculino. Como é que a quantas que a gente tá do anticoncepcional masculino? Cara, tem algumas iniciativas legais. Tem um remédio que, teoricamente, diminui a motilidade dos espermas de forma transitória. Então, que faria com que você... Tipo, se ele fica imóvel, ele não vai engravidar ninguém, né? Tem um outro aparelho que criado na Alemanha, foi até uma mulher que criou, que ele emite umas vibrações que também deixam o testículo meio... eu não sei o que ele faz, se é motilidade, se é o número de... Enfim,
talvez seja uma utilidade também, mas seria uma coisa para aplicar por vibração no testículo. Que louco. Tem algumas coisas que estão em andamento aí, promissoras, né? Eu vi de injeção, acho que era uma... A gente fez um vídeo até comentando alguns métodos que a gente tinha achado. E acho que de injeção mesmo que tinha. Mas tá rolando mesmo? Tá real? Tem estudos rolando. É que qualquer remédio, desde você conceber ele até ele parar na prateleira, demora, cara, muitos e muitos testes. Teste em animal, teste em não sei o que lá, teste in vitro. Daí, estudos em humanos são várias fases diferentes. Primeiro você só dá pra ver se a pessoa não vai passar mal, ninguém vai morrer só de tomar um negócio. Depois você, entendeu? Tem várias fases que você precisa percorrer até chegar. Daí você vê a eficácia realmente. Daí você vê se a eficácia é igual para a população que você fez aqui e em outro país, em outro perfil etário, enfim. Depois você vê as consequências de longo prazo, né? Então até você lançar no mercado, você tem que ter uma segurança que faz com que realmente o que está rolando de investigação ainda não está disponível por esses motivos. Mas o que você viu tá seguro? Assim, nenhuma está no mercado ainda, né? Essa é uma resposta. Essa é uma excelente resposta. Mas são promissoras. E por que demorou tanto? Aí a gente tem que perguntar por que o machismo existe, né? É uma questão de machismo mesmo, você acha? Da fertilidade? Da pílula pro homem? O fato de nunca ter sido investigado... Porque assim, a gente não tá falando de uma coisa que era impossível. O pessoal que tá estudando aí tá descobrindo que era possível, né? Só que, porra, quem estudou isso antes? A gente não sabe, eu não sei de terem estudado isso. Então nem sequer cogitaram do tipo... assim... Caraca, que louco. Mas qual que seria... Porque tecnicamente seria bom pro cara, bem tecnicamente, poder transar sem fazer filho, né? Ou acho de estar mexendo com o próprio pênis, não, aqui vai que dá um ruim, então melhor mexer nas minas do que no cara. É mais esse o sentido que você tá falando? Olha, na verdade é assim, entender que a gestação é um problema da mulher, então... Né, vamos lá, vamos dar alguma coisa para não acontecer a gestação, né? A vasectomia é um método super consagrado, antiquíssimo, enfim, mas é cirúrgico, né? Então, enfim, por isso ele não é uma coisa tão corriqueira. A pessoa tem que estar muito segura, né, de fazer. Tem que, não é diferente de tomar um remédio, tomar um anticoncepcional por 2 meses, depois você mudou de ideia, acabou, né? Você para. A vasectomia não, né? É uma cirurgia, ou laqueadura também, né? Depois se tiver que reverter, é um puta de um trampo. Então, método cirúrgico, para o homem já existia só o cirúrgico, né? Mas assim, eu tô dizendo a minha opinião, tá? Não tô falando isso com base essa questão em especial, né? De por que não tem um anticoncepcional masculino antes disso, eu acho que é meio que uma questão de entender, tipo, a gestação é um problema da mulher, então vamos atuar nisso. Que doideira. Porque é uma parada pra mim que é muito prática, né? Às vezes os dois usando é melhor ainda, sabe? Você tem um double down ali no controle de natalidade. Estão precisando de um controle de natalidade, né? Acho que tem... Às vezes, é que as mulheres, elas também têm efeitos colaterais de tomar os anticoncepcionais e tal, né? Então, tipo, desde trombose, perda de libido. Sim. Então... que a anticoncepção feminina é uma doideira, né? Porque tem... Por exemplo, eu tive uma parceira que ela tomava anticoncepcional porque resolvia um problema de saúde dela. Sim. Porque eu acho que ela tinha um cisto no ovário, uma coisa assim, que quando ela tomava impedia de crescer. Então, ovário policístico, às vezes até endometriose, e tem algumas situações que ajuda. Isso é muito louco, né? São discussões e a gente nunca, como homem, nem foi pauta, né? Uma coisa que só quando eu ouvi a primeira vez estão pesquisando isso, você tipo, dava pra fazer isso? Isso é muito louco, né? Sim, pois é. Ainda no quesito fertilidade, o que pode afetar a fertilidade de um cara? E aí um cara que quer ter filhos e ele precisaria pelo menos ficar preocupado? Cara, muitas coisas. Muitas coisas agora me deixou preocupado. É que assim, é muito amplo mesmo, é multifatorial. Então, num extremo, você tem, por exemplo, doenças genéticas que impedem o cara... E às vezes é uma doença genética que a única manifestação é aquela.
Tipo, o cara tinha uma vida totalmente normal, nunca teve, sabe? Aham. Ele só foi ver que na gravidade não conseguia, e foi ver que tinha um problema no cromossomo Y especificamente, né? Então pode ter uma coisa nessa linha. Tá. Tá? Doenças do testículo, por exemplo, quando o testículo não nasce na bolsa testicular. Às vezes ele nasce em outro lugar, nasce no lugar errado, ou nasce... Pô, tem os caras que nascem em cima, né? Tipo, dentro do abdômen ou no canal inguinal, enfim. Então, nesses casos, se não for corrigido logo no começo da infância, pode ter problema também, né? Trauma testicular, você já tomou uma puta de uma pancada alguma vez, ou teve uma torção do testículo, enfim, algumas coisas que podem, né? Doenças tão próprias do testículo que podem influenciar, né? Mas assim, na questão, então pensando, um cara que não tem nem doença genética e nem doenças específicas do testículo, tá? Você pode ter, só de estilo de vida pode influenciar radicalmente. Cigarro, sono, álcool, atividade física. radicalmente? Radicalmente. Você pega um cara que tá, porra, fumando, bebendo pra caramba, dorme pouco, estressado, tal, você dá uma garibada nessa parte e o cara engravida a esposa. Caramba! Existe. Tá. Então tem esse lado. Algumas medicações, né? Claro, cirurgias que mexeram no testículo, ou quimioterapia e rádio também podem mexer bastante. Mas tem algumas medicações também. Uma coisa importante para falar para o pessoal que é jovem, bomba, né? Testosterona ferra bastante a fertilidade. É mesmo? Quem toma testosterona exógena, né? Seja injeção, gel, qualquer coisa assim, mexe bastante. Mas é reversível? Em 10% dos casos, a perda de fertilidade é irreversível. Caramba. Mais ou menos 10%. Caramba. De tanto de injeção e de gel também? De gel é menos, né? Tá. Mas da injeção, tudo isso depende da dose, do tempo que usou. Tipo, não é assim, o cara tomou uma injeção de testo na vida, tomou um Deposteron lá, sei lá, tal. Não é que ele vai ficar enfermo, mas assim, muitos anos. O que acontece você toma o hormônio, a gente tem um sensor de testosterona. Uhum. E tem lá o hipotálamo, hipófise, eles secretam hormônios para falar pro testículo se é para ele produzir mais ou menos. Se você toma uma injeção, a testo tá lá no alto, Tá. o seu sensor fala, bom, já está cheio, não precisa produzir mais do que isso. E aí ele manda o testículo parar de produzir, só que ele manda parar de produzir tudo. E inclusive espermatozoide. Entendeu? Então, se você fica tomando dose alta por muito tempo, porra, chega uma hora o testículo, já nem responde mais. Entendeu? E é meio que um pensamento que você pensa, pô, a testo tá alto, o cara deve estar... engravidando a privada, né? Não... A testo alta, se foi ele que produziu, sim. Se veio da injeção... Se ferrou. Caramba. E IST também, né? Tem ISTs que causam problema de fertilidade também. Tem, mas as mais afetadas são as mulheres por essas ISTs. Porque a trompa pode dar algum problema e tal. A clamídia, a gonorreia e tal, elas podem causar infertilidade, mas é mais raro. Tá? Tem toxinas, tem às vezes a coisa que a pessoa trabalha com algum produto químico, tem coisas, né, mais peculiares, mais raras, assim, né? Mas... Caramba, é muita coisa mesmo. Cachumba, às vezes, cachumba. Então. Se desce, né? Minha mãe falava, cuidado com a cachumba, que se a cachumba descer, isso era um clássico. Pois é. Varicocele também, esqueci de falar uma coisa super... Que são as varizes do testículo. Tá. Que também é uma coisa bem comum, que pode prejudicar a fertilidade. Varizes no testículo? Mas de onde vem isso? É genético. Tá. E se tiver afetando a fertilidade, só corrigir cirurgicamente, mas é uma outra coisa que afeta. E o quanto que... Porque eu tava até dando uma lida, que eu até queria produzir um material sobre fertilidade e tudo mais, e tem questão de mobilidade, tem... O quanto que a gente já avançou em resolver esses problemas de fertilidade? Bastante. Se você for olhar assim, bastante. Se você considerar a fertilização in vitro, né? Aí você pode considerar que avançou muito, né? Quanto que a gente avançou para conseguir fazer o casal engravidar espontaneamente, fazendo os ajustes, avançamos, mas a gente ainda fica limitado muitas vezes por casos que fica batendo na trave. Tá. Se você for juntar fertilização in vitro, né? Aí a gente está abarcando, 90 e tantos % dos casais.
Só aí uma doença genética que não produz nada de espermatozoide, aí alguma coisa mais extrema que não rola mesmo, mas do contrário... E é carão você ter É caro, assim, fazer um filho in vitro? A fertilização é cara. É mesmo? É cara. Cara, tipo o quê? É cara, tipo assim, mais de 30 mil reais um ciclo, só que você não sabe se vai sair de primeira, de segunda, de terceira, né? Uau! Então sai caro. Eu tô falando, eu não trabalho com fertilização. Ah, cara. não, é só uma... Eu não sei de cabeça assim, mas são números, uns 30 mil um ciclo é um número... Porque o homem tem que captar, a mulher tem que tomar um ciclo de hormônios, tem que buscar o negócio. Então sai caro. Eu tenho um casal de amigos meus que tá passando por isso. Que eles querem ter filhos e eles não estavam conseguindo ter. E aí, aí o cara tem 2 irmãs, as 2 irmãs já tiveram filho. Então, a família queria aproveitar enquanto o pai e a mãe estão vivos pra todo mundo ter os netos, sabe? E aí fizeram teste, e descobriram que é ele. E aí não é nem de de infertilidade, é de porcentagem de mobilidade. Uma coisa, sabe, muito específica, assim, tipo de 100% tá 20% operando, tá ligado? E é um bagulho, e esses 20% não estão conseguindo. Então é muito doido, né? Então, mas aí dá pra fazer, se ele tem varicocele, por exemplo, pode ser essa causa. Aí tem que investigar. É isso que é importante de investigar. Ele passar num médico e tal, falar, faz o ultrassom, vê, tem varicocele? Que tem mais algum outro fator? Então tem várias coisas que a dieta já está do melhor jeito que podia, o sono, o cigarro, o estresse, o álcool e tal. Então às vezes mexendo em tudo isso, muitas vezes a gente consegue. Que legal. Ou remédio, tem remédios que podem ajudar, né? O zinco é um suplemento legal, com enzima Q10. Então tem coisas que a gente consegue intervir que ajudam. Assim, a gente não consegue garantir, mas a gente consegue melhorar bastante a qualidade. Tem um assunto aqui que eu quero conversar com você também, que é relativamente novo nas pautas, assim, de masculinas, que é a questão do assoalho pélvico. Qual que é do assoalho pélvico e o que ele é, pra que ele serve, qual que é o... Então, a gente tem a bacia, né, que é o quadril, que é esse osso do quadril. Ela é revestida por uma camada de músculos. Então, quando a gente fala assoalho pélvico, é realmente isso, é o chão da pelve. Tá? É o que segura os órgãos, né? No caso, a bexiga, a próstata, o reto, no caso das mulheres, o útero também e tal. Enfim, então isso é o assoalho pélvico. Perfeito. Ele tem funções que interagem com a bexiga, com o ânus, com o pênis, né? No caso da mulher, a vagina. Então, esses músculos, eles têm funções. Eles são assoalhos, eles têm funções. Então, eles ajudam na continência, ajudam na elasticidade, na continência fecal, na continência urinária. Tá. E também influenciam, no caso do homem, a capacidade de reter, por exemplo, o sangue numa ereção. Tá? Não é o fator principal, mas tem a ver. Tá? O períneo, que é aquela região entre os testículos e o ânus, né, que compreende o assoalho pélvico, os músculos do períneo, podem ser usados, o relaxamento deles pode ajudar a controlar a ejaculação precoce. Então você treinar o períneo para na hora da relação ficar com o períneo relaxado pode ter efeito positivo para segurar melhor a ejaculação. Então se o cara tá com perdão da palavra, com o cu relaxado, ele não tem ejaculação precoce, é isso? Não é bem o cu, é bem entre... A costura ali. Entre os testículos e o ânus. Aqui tem aquela que chama de campinho, né? né? Ali tem um monte de músculo. E se você vai treinando para relaxar aqueles músculos, você pode durar mais. Caraca! Você tem que contrair e relaxar para você aprender a dominar o uso desses músculos e relaxar eles na hora da relação. E aí é o pomparismo masculino. Tipo isso. Né? Cara, que... E aí, dependendo da situação, um homem que operou a próstata, né, fez uma cirurgia de câncer, assoalho pélvico, aí é uma reabilitação para ele ter melhora da continência, melhora da potência sexual. Daí também tem fatores mais específicos de acordo com uma doença, por exemplo, alguma coisa assim. Que legal. Isso é uma coisa pouquíssimo falada, né? Isso é muito doido, né? Tem umas coisas... É engraçado, né? Tem umas coisas de sexo que... É meio doido, quantas pessoas não falam ou não falavam. Eu sempre comento aqui do ponto G, sabe?
Pô, eu lembro de inúmeras matérias, assim, que era o ponto G. Existe ponto G? Onde fica o ponto... Mas tá lá! Você é um bagulho que tá lá. Você tá muito lá. Não é que tem dúvida. Tá lá. Você consegue descrever exatamente o que você vai fazer pra chegar lá, mas por anos era tipo, será que existe o ponto G? São coisinhas nossas que parece que a gente não... Não sei, tava com uma cortina em cima, sabe? Alguém chegou e falou, o que tem aqui? Tipo, olha, assoalho pélvico. Nossa, o clitóris. Não, ponto G, né? É muito louco, né? Uns tabus, né? Fica criando tabu e daí você não consegue acessar, né? As informações. Isso aí. Aí, ó. Uma problema também de quebrar tabu demais é a MC Pipoquinha. Já falei aqui. O doutor não conhece a MC Pipoquinha? Eu vou carregar essa culpa pra sempre, porque na hora que ele botar o... Bota na Pipoquinha no Spotify pra voltar pra casa, ele vai ouvir e falar, puta, saudades quando eu não tinha ouvido essa música. Vou pesquisar mais tarde. Um clássico. E pra terminar aqui, tem um assunto aqui, ó. Eu quero falar aqui, ó. Essa pergunta aqui foi trazida, tá? Pelo Léo, que trabalha comigo. Tá? Eu tava suavão aqui, falei, pô, tô conversando com o Dr. João. Meu, o cara manja, o cara literalmente pica, já tudo aí de urologia e tal. Pô, ouvi falar um bagulho aqui, mano, mas me contaram, viu? Aí pergunta lá que é uma pauta boa, viu? Aí eu falei, pô, o cara tá curioso, né? Precisamos trazer aqui, ó. Que é a harmonização peniana. Tu já ouviu falar dessa parada da harmonização peniana? Eu não sei se eu sei do que você está falando. Existem alguns procedimentos estéticos que podem ser feitos no pênis, por exemplo, injetar alguma coisa para engrossar. Exatamente isso. Tá, isso é chamado de harmonização. Tá. Inclusive, a gente tem uma pesquisa que aumentou o número de homens que fazem cirurgia plástica fora do Brasil por causa de harmonização peniana. Tá. Cara, ó, uma coisa que eu... Você deu uma pensada agora que você vê que... Precisou acessar uns arquivos no HD que não tava fácil agora, né? Tipo, porra. Não, é que assim, eu procuro construir esse argumento de uma forma que não seja muito careta, muito moralista, muito... poder balizar por fatores racionais, assim. Primeiro, uma coisa que eu gosto sempre de falar quando alguém quer uma cirurgia plástica, tem deformidades do pênis, tal, pênis curvo, tal, que você corrige cirurgicamente, beleza, vai super bem. Ou prótese para quem tem disfunção erétil também, que é super legal, não é para aumentar o pênis nem fazer nada, beleza. Agora, assim, cirurgias estéticas no pênis, tipo, para engrossar, para aumentar, tal, uma coisa que eu gosto de falar sempre é, a medicina, ela gosta de ganhar dinheiro com as coisas que dão certo. Gosta. Então, assim, olha o mercado que existe de cirurgia plástica, por exemplo, com vários procedimentos que são de modificações de parte do corpo que são oferecidos de rotina e feito em qualquer hospital de ponta, né? Você chega em qualquer dos principais hospitais de São Paulo hoje, está tendo um monte de cirurgia plástica, né? Se for lá hoje, vai estar tendo. Porque ninguém sério se opõe a fazer uma cirurgia plástica daquelas que seja do nariz, uma lipo, né? Ou seja, não é que existe uma coisa que a medicina se opõe a você modificar partes do corpo, né? Agora, eu acho que vale a pena entender. Isso para quem é leigo. Tem no pé atrás se ninguém de uma instituição grande, séria tal, topa fazer um negócio daquele. Você fala, meu, tipo, esses caras, se fosse bom, por que não estaria fazendo nos principais hospitais? Porque eles fazem um monte de procedimento para ganhar dinheiro. Certo? Nos Estados Unidos, então, é loucura, né? E, porra, né, para fins estéticos, tá certo? E sim, para fazer bem para as pessoas também, porque a pessoa quer fazer. A questão é, uma cirurgia estética que dá certo, existe um baita mercado totalmente legal, institucional, oficial. Caramba. Então, você percebe? Não tem uma posição, né, da medicina de tipo assim, não fazemos nada que é com relação à estética. Sim, é feito um monte de coisa estética em lugares credenciados, oficiais, sabe? Que ninguém precisa se esconder, ninguém precisa... Então já é uma coisa que acho que vale a pena ter uma pulga atrás da orelha. Assim, meu, beleza, mas faz no Sírio, faz no Einstein, faz no... Não sei se pode falar o nome de... Pode. Tipo assim, não... Inclusive, se quiserem patrocinar a gente, Sírio, Einstein, eu ia gostar de parar de ir no São Cristóvão e ser atendido no Einstein. Eu ia ser um homem mais tranquilo com a minha saúde. Perdão, farpas ao São Cristóvão. Não, você percebe? Tipo assim, você não ficaria com o pé atrás, assim, com a pulga atrás da orelha e falar, legal, eu quero fazer um negócio. Não, faz... Não, mas se eu te contar quem é que tava falando disso, que ele veio me falar, que é o glorioso Dr. Ray. Dr. Ray.
Entendi. Então, mas é a primeira colocação que eu faço, né? Que assim, esses procedimentos eles são considerados experimentais. Então, existe uma indicação da Sociedade Brasileira de Urologia, no Brasil, de não fazer, porque eles são considerados experimentais. Tá. E pode acontecer problema, não tem um benefício comprovado. Então, por exemplo, aquele negócio que eu falei de tirar uma gordura do pub, cortar os ligamentos e tal, tem cara que procura para fazer aquilo tendo um pênis que já é normal, certo? Isso não é uma ideia tão boa, porque ele pode ter problemas. Agora, o cara que está com micropênis é muito importante para ele aquilo. Então, um ganho de 2 centímetros de percepção pode ser muito importante para ele. Vale o risco, né? Exato. Né? A injeção de coisas ali no pênis e tal, por exemplo, a gordura, aí tem estudos, não são tantos assim, mas tem estudos, por exemplo, a gordura que você coloca, ela tende a reabsorver com o passar do tempo. Então engrossa, mas depois tende a afinar de novo. Né? Ela vai reabsorvendo pelo corpo. Pô, mas isso é tudo que a indústria precisava, né? É tipo o preenchimento labial, né? Você bota, tipo... um ano depois diminuiu, aí bota de novo. Então, assim, vira e mexe, eu acabo atendendo, operando alguma pessoa que injetou uns negócios e, puta, deu uma reação ferrada. Por exemplo, silicone, cara, silicone industrial, as pessoas, acontecem umas barbaridades, Não, entendeu? é mesmo? Entendeu? Tipo, de necrosar o pênis, entendeu? Então, acontecem umas verdadeiras barbaridades, né? Ou de nem necrosar, mas daí você vê, depois formar uma reação, daí ficam uns nódulos, um negócio assim e tal. Ácido hialurônico, parece que tem alguns estudos que falam que tem uma resposta legal e tal, mas a questão tudo isso é meio nebuloso, pode dar muito problema, né? E aí, de novo, a gente fala assim, cara, mas pra que precisa? Precisa mesmo? Né? Se você entender por que você não consegue ser feliz com um pênis normal, talvez se resolver essa questão do porquê você não é feliz não assim, gastaria 30 mil você não precisa ficar mexendo naquelas coisas, né? Tipo, ficar passando por esse tipo de procedimento. E, de novo, que se tivesse um puta procedimento que, porra, é limpo, é eficaz, é garantido, é uma maravilha, cara, pode ter certeza que os hospitais principais, os médicos mais respeitados, eles iriam estar querendo fazer, porque, porra, quem que sai perdendo com isso, né? Você faz um negócio, cobra lá dinheiro, o paciente sai feliz, sai todo mundo feliz, né? Não é uma... A pessoa... Então não tá valendo ir pra Turquia? Não dá uma... fazer um... Não dá uma pulga atrás da orelha, você fala assim, todo mundo sairia ganhando, né? É engraçado, né? Eu vejo muito isso com... Não se faz, né? Agora, talvez... Experimentar, talvez mude. Talvez, assim... Mas a questão é também... Quando a coisa é tão boa assim, acaba consolidando e, tipo, o cara publica e mostra e prova, daí o outro cara do outro país também faz, daí chega uma hora que vira um consenso. Boa. Tipo implante de cabelo, né? Tipo implante de cabelo. Agora, até isso acontecer, você tá querendo entrar na linha de frente de um negócio que, pode dar uma puta de um problema, como eu já atendi pacientes que tiveram problemas seríssimos. Agora, sim, tem trocentas substâncias diferentes que já foram testadas, né? Então, os que eu atendi que deu um problemaço, não sei se é o mesmo do que o cara que foi na Turquia. Então, também não quero falar que o cara lá é um bandido, né? Eu nem sei quem tá fazendo essas coisas, né? Mas, assim, você tá indo na linha de frente de um negócio que pode dar muito errado. Tranquilo? Sanou suas dúvidas? Fica na paz. Ó, Dr. João, se precisar, vai ter o link do Instagram na bio. João, prazer enorme estar com você aqui. Meu, cara. Fala pro Brasil onde é que mais as pessoas podem te conhecer, acompanhar seu trabalho. Essa câmera é sua. Bom, eu sou urologista do Hospital Albert Einstein e eu sou também cofundador da Homens, que é uma health tech de saúde masculina. A gente atende homens do Brasil inteiro por teleconsulta, com atendimento de urologia, dermatologia e psicologia. E a gente se ocupa da saúde masculina. Então, quem me precisar dos nossos serviços, a gente está na Homens e também eu atendo como médico urologista. Então, podem me encontrar nas minhas redes sociais e da Homens também. E muito obrigado a você que ficou até aqui, até agora. Um grande beijo e é nóis. Valeu!